defina ditadura. Por favor, definição de ditadura. Cara, eu acho que um governo muito rígido, onde ninguém tem direito praticamente a nada, onde geralmente as riquezas ficam centralizadas naquela pessoa que está governando, e leis extremamente rígidas. Agora depende, isso aí é muito relativo também, depende, né? Um exemplo, Putin pode ser considerado um ditador, mas o pessoal na Rússia ama o cara. Então é complicado, mas, né? Ele não é ainda um ditador. Ele está quase lá. Pô, o cara está no poder há não sei quantos anos. Então, assim, o Bolsonaro ainda não é um ditador. Ele está caminhando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem ditaduras que são cruéis e tem ditaduras que não são tão cruéis. Ó, a gente está com mulheres aqui na live pedindo para você segurar um pouco a onda. Estão gostando da live, mas... Xingou aqui, cara. Xingou, mas a gente reprime. Todo mundo que vier xingar, a gente vai reprimir. Eu não estou colocando em questionamento aqui se a ditadura é cruel, é sanguinária ou não. É só a definição técnica do que é uma ditadura. Tem ditadura que não é sanguinária. Então, peraí. Então, do jeito que vocês querem colocar, então todo governo militar é ditadura. Eu estou te fazendo só uma pergunta técnica. Definição de ditadura a despeito de ter sido sanguinário ou não. Definição de ditadura. Do jeito que você quer colocar, eu não tenho como argumentar com você, porque você coloca que todo governo militar é ditadura. Então acabou, cara. É ditadura. Vou concordar com você. Você parte de um princípio onde você não me dá alternativa para... Eu não perguntei se você concorda ou não com o conceito. Eu perguntei se você conhece o conceito e qual ele é. Só isso. Não te falei para pensar igual, não. O conceito é esse. Só que é o que eu disse. Tem ditaduras que o povo acha ruim e tem ditaduras onde o povo quer. A de Putin é uma que o povo lá quer. A questão é, o povo brasileiro quis a suposta ditadura aqui no Brasil ou não? Se o povo não quis, foi ditadura. Se o povo quis... o povo não quis, foi imposto. Foi imposto. E aquele monte de gente na rua era o quê? Não, cara, você teve um movimento de rua chamado, clamando uma intervenção, veio a intervenção e a intervenção se transformou numa ditadura. Sendo que a época... Não teve entenda, movimento calma, depois tão grande para que a ditadura saísse. Calma. Por que foi um golpe militar? Por que é chamado de golpe militar? Porque foi feito fora das regras constitucionais. Rasgou-se a Constituição. E por isso eles devolveram? Por que eles devolveram, então? Porque eles fuderam o Brasil. Falido, cara. Eles entregaram o Brasil falido. O Brasil, Juca, eles faliram o Brasil. Eles faliram o Brasil. Porque na época o Brasil passou a desenvolver o Fusca, houve investimentos e tudo mais. O Brasil não desenvolveu o Fusca. Os militares foram grandes investidores do Gurgel. Fábrica Nacional de Carros. Olha só, eu sou um cara cabeça. Eu respeito suas opiniões, mas tem um bocado de pesquisador contrário que não concorda com você, tá? Então, assim, você tem uma visão... Um dos principais foi só acabar a ditadura militar e a Gurgel faliu, Juca. A Gurgel era uma fábrica de carros totalmente nacional. As baterias naquela época não duravam nada. Ninguém ia comprar um carro com uma bateria que toda hora o cara tinha que carregar a porra de uma bateria que não pegava carga. A tecnologia naquela época não funcionava como hoje. Abre o Google e pesquisa a história da Gurgel. O governo militar injetou dinheiro loucamente na Gurgel, porque era uma fábrica de carro nacional. E não só isso. A tecnologia dos caras de carro de fibra até hoje. Tanto que o cara tá me vendendo um Gurgel aqui, que eu fui ver para comprar um Gurgel, que aqui é areia. O cara queria me cobrar 16 mil no Gurgel. Também um Gurgel hoje em bom estado, meu amigo, é uma raridade. Vale para tu ver a tecnologia que os caras tinham. Aqui onde eu moro, Gurgel aqui é caríssimo, porque o pessoal gosta de andar na areia aqui. Não é bateria, não acredito. Sim, mas é um carro de fibra, é um carro bom, barato. Ele faliu, a fábrica da Gurgel faliu, porque sem os incentivos públicos, ele não conseguiu se manter. Mas, quando ele teve que concorrer... particular não é para ter incentivo público, velho. Mas tinha. O governo... A ditadura militar brasileira foi altamente estatizante. Não existe fábrica sem incentivo público. Eu tenho minha empresa aqui, eu não recebo um centavo público para porra nenhuma. Tudo que a pequena empresa recebe. Eu garanto, eu quebro.
Eu não recebo nada de nada. Mas é neoliberalismo para vocês, meu amigo. Para grandes empresas não é neoliberalismo, não. Grandes empresas dá uma pesquisadinha aí de renúncias fiscais do governo federal. As empresas são patrocinadas, né? Pode-se dizer assim, né? Senão não vira grande empresa. Você acha que a Apple existe sem investimento do governo? Você acha que a Volkswagen... Gente, a Volkswagen perdeu a guerra. Eles perderam a guerra. A Alemanha perdeu a guerra. Vê se eles quebraram a Volkswagen. O único país que quebrou as empresas nacionais, que a gente sabe da história da humanidade, foi o Brasil com o Sérgio Moro. Os outros países não fizeram isso. A Volkswagen, o Fusca e etc. Os caras eram do governo nazista, meu irmão. E continuaram com a empresa. Só no Brasil que se destruiu as empresas. Se serve de consolo, eu não sou fã do Moro, não, tá? Não estamos falando... Não é essa a questão, não é esse o ponto. A questão é que o governo da ditadura militar foi um governo altamente estatizante, ele foi muito estatizante, e teve dinheiro público em várias empresas nacionais, porque as leis que você conhece hoje, que regulam a importação no Brasil, inclusive que garantem o monopólio do importador, porque o Brasil é o único país onde o importador tem monopólio, são todas da ditadura militar. Eles fecharam o acesso do Brasil a produtos externos para tentar fortalecer a indústria interna de maneira artificial. O resultado é que deu merda. O país quebrou, a indústria quebrou. Desde a ditadura militar, nós sofremos um processo de desindustrialização muito forte, muito pesado. Isso não mudou. A redemocratização não conseguiu. A redemocratização não conseguiu tornar o Brasil novamente um país caminhando para a industrialização. A gente continuou desindustrializando, isso não mudou. Foi uma política que foi mantida. Várias políticas da época da ditadura foram mantidas. Mas quer ver uma coisa louca? O PT não teve no poder, por que o PT não acabou com todas elas? O pessoal, eu vou falar aqui para você o que eu falei para um outro cara um tempo desse atrás. O PT é um partido de esquerda, escuta, o PT é um partido de esquerda, o Lula é um candidato de esquerda, mas o governo petista dele não foi de esquerda. Não foi um governo com características de esquerda. O partido é de esquerda, ele é de esquerda, mas ele se rendeu ao mercado, ele se rendeu à política local. Cara, isso eu tenho que concordar com o Dartiano. Isso não mudou. Então, o que acontece? É uma questão de você ter um olhar clínico, um olhar técnico. O partido é de esquerda? É. O manifesto é de esquerda? É. O candidato é de esquerda? É. O governo dele foi de esquerda? Não. Ponto. Sabe por que eu concordo com você? Porque é o seguinte, eu lembro que o Lula não conseguia se eleger. Ele tinha aquela maneira rude de falar, de atacar os empresários. Ele era extremado. Eu lembro que ele mudou totalmente o discurso. A Rede Globo não apoiava ele, de repente a Globo passou a apoiar, alguns empresários passaram a apoiar, e aí ele conseguiu chegar ao poder. Eu lembro que na época do Collor, eu também passei uma barra, o Collor mandou bloquear as poupanças, eu fiquei sem dinheiro, cara, eu passei barra para conseguir comer, porque a gente só podia tirar valores X insignificantes mensais, então o negócio ficou muito ruim. O que o Collor fez, verdade seja dita, provavelmente o Lula teria feito se tivesse sido eleito em 89. Quase qualquer um teria feito. Porque o que acontece? Se você lembrar do governo do Sarney, ele instituiu no Brasil um negócio que era insano e que não tinha como não quebrar o país, que era Selic 50%. A poupança pagava 50% ao mês. Aí você faz gigantesca a inflação. Aí o que acontece? Sim, você tinha inflação, mas você tem um outro problema. Quando você coloca dinheiro na poupança, especialmente da Caixa, você está emprestando dinheiro para o governo fazer outros tipos de investimento e te retornar uma parte. Não existia na época nenhum tipo de investimento que o governo poderia fazer que ia dar um retorno para ele tão grande que ele conseguisse cobrir os seus 50%. Aquilo foi gerando um buraco. O presidente que assumiu depois, ele estava com o abacaxi na mão que não tinha como descascar. O Collor fez a opção menos popular. Ele não estava certo por isso. Deveriam existir outras opções. Não sei te dizer nenhuma agora, porque é um período que eu não estudo tão a fundo. Deveriam haver outras opções. Ele escolheu a mais fácil e a mais antipopular. Deu merda para ele. Mas ele caiu, acho que ele renunciou, se eu não estou equivocado, né? Não, ele não renunciou, ele foi impeachmentado. Ele foi impeachmentado. Né? A questão dele foi muito parecida com a questão da Dilma. Já tinha uma série de problemas, uma série de conflitos dentro do governo. A primeira desculpa que eles arrumaram para dar um bicudo nele, deram o bicudo.